Eu gostaria de falar sobre a questão do cumprimento do piso salarial do magistério por parte dos municípios capixabas. Nós sabemos que nós temos um piso nacional do magistério, que é lei. E cumprir o piso não é uma opção do prefeito ou dos governadores. É lei e precisa ser cumprido. Então, aqui no estado, nós estamos tentando fazer um apanhado de quantos são os municípios que não cumprem o piso. Nós temos uma ideia, mas ainda não temos um número completo e o nome de todos os municípios, mas muitos municípios não têm cumprido. Com o último reajuste do piso nacional do magistério, os professores contratados para 40 horas deveriam ter o salário de R$ 3.845. Os professores contratados para 25 horas, porque grande parte das prefeituras e também o Estado contratam muitas vezes para carga horária de 25 horas. E para carga horária de 25 horas, o salário mínimo que deve ser pago aos professores, de acordo com a lei do piso, é R$ 2.403. O Estado do Espírito Santo finalmente está cumprindo o piso. Depois do reajuste dado pelo governador no ano passado, o Estado, na verdade, está até acima do piso. O Estado, mas grande parte das prefeituras não está cumprindo esse piso. E, mais uma vez, eu repito, não é uma opção do prefeito pagar ou não, é lei. E nós vamos precisar muito do auxílio do Tribunal de Contas e também da Assembleia Legislativa para ajudar a cobrar os municípios. Por quê? A lei diz, o município não tem condição de pagar. Mas a lei diz que se o município não tem condição de pagar, a federação, a União, complementa para que seja pago um mínimo. E outra coisa, deputado Hércules, nós estamos falando do piso, nós estamos falando do teto, nós estamos falando daquilo que é o mínimo que se deve pagar aos professores. Como eu falei, para uma carga horária de 25 horas é de R$ 2.403. Esse valor é mais ou menos o valor de um ticket de alimentação de um procurador do Ministério Público, de um conselheiro do Tribunal de Contas, de um desembargador. Então, assim, é um salário ainda muito ruim. Além disso, o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, assim como o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, que tem força de lei e tem vigência até 2024, na meta 17 desses planos está lá o objetivo que deve ser cumprido até 2024, que professores tenham uma média salarial equivalente à média das demais profissões. A maioria das prefeituras e dos estados estão dando de ombros para essas metas. Então, por que eu estou reforçando o fato da meta 17 do Plano Nacional, do Plano Estadual e dos planos municipais de educação? Porque, para além de cumprir o piso, os estados e as prefeituras deveriam estar perseguindo a meta 17 para que até 2024 a média salarial dos professores fosse equivalente à média salarial das demais profissões, que não é. Mesmo o Estado, por exemplo, que a partir do ano passado passou a cumprir o piso, mesmo o Estado fica longe da meta, porque quando o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional foram aprovados entre 2014 e 2015, naquela época essa média era de cerca de R$ 2.800. Considerando que isso já tem quase 10 anos, hoje seria bem mais de 3.000 para R$ 4.000, alguma coisa assim. Então, assim, nós distribuímos, doutor Hércules, porque aqui eu presido a frente parlamentar para o acompanhamento do Plano Nacional, do Plano Estadual e dos planos municipais de educação. Nós encaminhamos a 78 prefeituras do estado, alertando os prefeitos sobre a necessidade do cumprimento do pagamento do piso salarial aos professores. Lembrando que grande parte das prefeituras do estado do Espírito Santo também não pagam ticket de alimentação aos professores. Portanto, nós fazemos aqui um apelo aos prefeitos que cumpram
o piso salarial. E aí, às vezes, doutor Hermes fala assim, mas algumas prefeituras têm mais dificuldade. Mas prefeituras de municípios importantes, até mesmo a Prefeitura de Vitória, a Prefeitura de Cachoeira, a Prefeitura de Linhares, por exemplo, não tem cumprido o piso. Então, as prefeituras precisam fazer um esforço no sentido de cumprir a lei. Nós não estamos exigindo nada mais do que a lei. E voltamos a dizer, nós estamos exigindo o piso. Nós não estamos falando de teto ou que se pague acima do piso, que deveria ser o ideal. Nós estamos falando sobre o cumprimento daquilo que é o piso, e o piso é lei.